Imagine um laboratório social de alta patente, onde um novo esporte, importado da Inglaterra, é cuidadosamente adaptado e transformado em um código de status e elegância, ditando as regras de toda uma nova sociedade esportiva. Esta é a história da criação do Fluminense Futebol Clube, o tricolor das Laranjeiras, um clube que não nasceu da tragédia, nem da união de classes, mas sim de uma engenharia de elite, um projeto calculado para ser o epicentro do futebol no Brasil. O Fluminense não foi apenas criado, ele foi fundado para impor um padrão, sendo o berço de onde se ramificaram as regras, a organização e o próprio modus operandi do esporte no Rio de Janeiro. No canal Como Foi Criado, vamos desvendar a estrutura social e o código genético por trás da fundação do Fluminense, examinando como o berço aristocrático do clube moldou sua eterna busca pela elegância e pelo futebol arte. Você vai descobrir como um grupo de jovens da alta sociedade importou o esporte, o adaptou e em pouco tempo se tornou a matriz que deu origem a quase todos os seus grandes rivais. Prepare-se, pois a história do Fluminense é um manual de como a vanguarda social pode ser a força motriz para a criação de um império esportivo. Desenvolvimento detalhado. O gênese elitista e a engenharia do futebol, 1902-1919. A gênese do Fluminense Futebol Clube está intrinsecamente ligada ao desejo da alta sociedade carioca de replicar os costumes e a efervescência cultural da Europa, especialmente da Inglaterra, a pátria-mãe do futebol. O catalisador da fundação foi Oscar Cox, um jovem brasileiro de família rica que havia estudado na Suíça e na Alemanha e retornou ao Rio de Janeiro com a missão de implantar o futebol de maneira organizada e oficial. Até então, o futebol era jogado em eventos esporádicos e desorganizados. O processo de criação foi formalizado em 21 de julho de 1902. O local escolhido foi o número 51 da Rua Marquês de Abrantes, na residência de Horácio Costa Santos. Os fundadores eram, em sua maioria, jovens da elite social e econômica da cidade, com acesso à educação e viagens internacionais. O nome Fluminense Futebol Clube era uma homenagem clara ao gentílico do estado do Rio de Janeiro, um nome que se propunha a representar toda a região. As cores originais eram o cinza e o branco, símbolos de sobriedade e refinamento. Rapidamente, porém, o cinza se mostrou inadequado para o sol e a lavagem dos uniformes, levando à substituição pelo verde e grená, compondo o famoso tricolor, que se tornou um símbolo de elegância e distinção. O Fluminense não apenas praticou o futebol, ele o estruturou e o regulamentou. Seu primeiro campo ficava na Rua Guanabara, atual Pinheiro Machado, no bairro de Laranjeiras. O clube agiu como uma escola de futebol e de civilidade para a elite. Em 1905, organizou e venceu o primeiro campeonato carioca, um feito que cimentou seu status de clube modelo. O clube, portanto, foi o laboratório onde o esporte foi introduzido no Rio de Janeiro, e seu código de conduta e organização serviu de matriz para todos os que vieram a seguir. A influência do Fluminense no desenvolvimento do futebol carioca é um caso único de engenharia social reversa. Muitos dos clubes que viriam a se tornar seus maiores rivais nasceram de dissidências ou de membros que aprenderam a jogar o esporte em Laranjeiras. O mais notável é o Botafogo, que teve seus fundadores inspirados no Futebol Clube de 1904. O próprio Flamengo só fundou seu departamento de futebol em 1911, após uma cisão de jogadores do Fluminense que, insatisfeitos com a rigidez e a gestão interna, decidiram levar a experiência e o conhecimento adquirido para o Clube de Regatas da Gávea. O Fluminense, ironicamente, foi o berço tático e técnico de seus concorrentes, um fenômeno que poucos clubes no mundo podem alegar.
A principal sede do clube foi o Estádio de Laranjeiras, que em 1919 passou por uma grande reforma para sediar o Campeonato Sul-Americano de Seleções, atual Copa América, de 1919, vencido pelo Brasil. Esta modernização, financiada pelo clube e pelo governo, transformou Laranjeiras no primeiro grande estádio do Brasil, com capacidade para 25 mil pessoas. O Fluminense se estabeleceu assim como o padrão de excelência em infraestrutura e organização, um reflexo direto da visão de vanguarda de seus fundadores. Curiosidades, fatos extras e o DNA do tricolor, 1920 em diante. O DNA do Fluminense é marcado por uma eterna busca pela superioridade estética e técnica, reforçada por fatos únicos. O clássico vovô. O Fluminense protagoniza o clássico vovô contra o Botafogo, o duelo entre os dois clubes de futebol mais antigos do Rio de Janeiro. Embora o Fluminense Futebol Clube seja o mais antigo, a fusão do Botafogo fez com que o Clube de Regatas de 1894 reivindicasse a antiguidade no nome final, criando uma curiosa disputa histórica de gênese. O pó de arroz. A lenda do pó de arroz remonta a 1914, quando o jogador Carlos Alberto, que era negro e usava pó de arroz para clarear a pele, foi ironizado pela torcida do Flamengo. A torcida do Fluminense, em um ato de provocação e aceitação do atleta, passou a gritar pó de arroz e adotá-lo como símbolo. Embora o clube tenha tido uma história socialmente excludente, como a maioria da época, a lenda do pó de arroz se tornou um dos seus códigos mais reconhecidos de identidade e provocação, mesmo que a história real de inclusão racial no clube tenha demorado a se consolidar. A máquina e o futebol arte, o Fluminense sempre teve em seu código tático a busca pelo futebol arte, a superioridade técnica e a jogada elegante. Times lendários, como a máquina tricolor dos anos 70 e os esquadrões de Tele Santana, solidificaram essa filosofia, que é uma extensão direta da sofisticação pretendida por seus fundadores originais. O clube busca vencer, mas vencer com estilo. O Fluminense Futebol Clube é uma instituição que se ergueu com a precisão de um projeto de engenharia social e a visão de vanguarda de uma elite que queria moldar o esporte à sua imagem. Sua criação em 1902 não foi apenas o nascimento de um clube, mas o marco zero da organização do futebol carioca, fornecendo a matriz tática, social e infraestrutural para seus futuros rivais. O tricolor nos ensina que, para ser eterno, é preciso não só vencer, mas também ditar o padrão e carregar um legado de distinção. Seu código de fundação é a elegância implacável. Se você se inspirou nesta história de engenharia de vanguarda e imposição cultural, mostre seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal Como Foi Criado e ative o sininho para acompanhar a gênese dos maiores feitos da humanidade. E agora queremos saber, qual outro clube você considera que teve um impacto tão grande na criação de seus próprios concorrentes? Deixe seu comentário. Até a próxima investigação.